Olá, eu sou Renato Bender, a minha área de atuação é a medicina da dor e a medicina do esporte. Hoje vamos falar um assunto muito interessante. O que você come influencia na sua dor? Temos aqui para conversar com a doutora Ana Guzmão, nutróloga, uma grande estudiosa da área de estilo de vida e de alimentação na saúde, para nos ajudar a responder essa pergunta. Em termos de dor, é uma coisa muito relevante. Nós sabemos que obesidade, diabetes são fatores importantes para risco de cronificação de dor e bem relacionado com o aumento de intensidade e de frequência. Nós temos 40% da população, em média, no mundo que sofrem de dor crônica. Então, doutora Ana, como é que a dieta, o que a gente come, pode influenciar na nossa saúde e nas pessoas que têm dor? Pois é, eu até acredito que essa é uma dúvida que vocês, o Renato, que trabalha com dor, deve ouvir muito, né? Poxa, doutor, será que o que eu como pode estar influenciando com a minha dor, com a piora da dor? Ou se eu deixar de comer alguma coisa, pode melhorar a dor? Olha, é o seguinte, nos acompanha aqui para entender um pouquinho como é que funciona. Existe um elo metabólico muito estabelecido de doenças que a gente chama doenças crônicas do envelhecimento com uma alteração metabólica. Essa alteração metabólica é representada por uma síndrome, e o nome da síndrome justamente é síndrome metabólica. Esta síndrome metabólica é o quê? É uma resposta do nosso organismo a um estímulo crônico e o organismo foi se adaptando e foi se modificando. E como marcador, a gente tem nessa síndrome o que a gente chama resistência à insulina. E essas doenças crônicas do envelhecimento, que a gente pode citar um grupo que hoje em dia está cada vez maior, e nesse grupo vai entrar a obesidade, a diabetes, as artroses, as artrites, as doenças autoimunes, doenças reumatológicas, que muitas delas têm dor articular, né, que é uma queixa bem comum dessas doenças. Elas têm esse ponto em comum de inflamação que encontra com essa síndrome metabólica. A síndrome metabólica, que é marcada por essa resistência à insulina, é o que? A resposta dessa adaptação metabólica. Isso a gente vê, né, Renato? É bem comum e a gente hoje enxerga cada vez mais e esse grupo de doenças está se expandindo porque antes a gente encarava algumas doenças de uma forma até mais simples, às vezes só de uma alteração mecânica, por exemplo, o excesso de peso geraria dor na articulação só pelo peso em si, mas hoje a gente vê que não é tão simples assim. Existe uma alteração no metabolismo que vai gerar aquele estímulo de dor. Porque o que é a dor em si, né? É um estímulo de um metabolismo, a resposta de uma inflamação. E é aí que entra o elo comum dessas doenças que geram dor com a alimentação. Porque a alimentação vai levar a longo prazo essa adaptação metabólica que está diretamente relacionada à síndrome metabólica, que é o marcador é representada pela resistência à insulina. Eu acho extremamente importante porque quando nós formos avaliar pacientes com dor crônica, eles têm uma coisa chamada sensibilização central. O sistema nervoso deles já é mais sensível a estímulos. Como, por exemplo, na artrose, nós temos ali a sensibilização de pequenos nervinhos, receptores de dor na articulação, no tendão, estimulando células como a micróglia, potencializando e cronificando mais essa situação. Se nós já estamos inflamados, se nós estamos com um sistema todo inflamatório ativado pela alimentação, mais sensibilizado nós vamos ficar, mais dor vai ter e mais dificuldade de controlar essa dor. E uma coisa que me chama a atenção é que nos congressos de dor, nos eventos, a gente não ouve falar sobre alimentação. E é um fator modificável de doença crônica que
pode ser feito desde que bem orientado e com vontade, né? Precisa ter vontade para mudar alguns hábitos, né? Para qualquer coisa, né? A gente precisa ter vontade. E é, assim, o curioso, né? E talvez é por isso que a medicina se passa nessa informação, porque quando a gente pensa assim, pô, é uma inflamação, mas eu nem percebo como que eu posso ter essa inflamação, eu nem tenho essas doenças aí que vocês estão falando, diabetes, doença autoimune, eu não tenho. Sim, mas não quer dizer que tu não tenha já adaptação metabólica, a resposta metabólica que a gente diz que ela seria então silenciosa, mas às vezes nem tanto assim, porque ela não pode ser que não seja uma doença, uma inflamação florida, mas ela pode estar contribuindo para a tua resposta de dor. E aquilo ali ser a tua representação, a tua manifestação da síndrome metabólica. Porque isso é bem interessante, a gente está mudando um pouco essa percepção, que antes a gente via assim, doenças isoladas, né? Por exemplo, a diabetes, a artrose, doenças autoimunes, o Alzheimer, como doenças diversas. Hoje a gente enxerga um pouco, a gente inverteu. A gente enxerga que a resistência à insulina, ou seja, a adaptação metabólica, se manifesta através dessas doenças que pareciam não ter muito a ver uma com a outra. Então, a diabetes, a artrose, o Alzheimer são manifestações da mesma alteração metabólica, que é marcada por essa resistência à insulina. E aonde entra então a alimentação, quando a gente está falando aqui alimentação, mas onde é que vai entrar? Acontece o seguinte, a insulina, o papel dela é manejar principalmente a glicose no nosso organismo. E ela está fundamentada por dois pilares, tem dois pilares que determinam o funcionamento e o uso dela. Um deles é a frequência com que a gente se alimenta, e isso veio até, a gente hoje enxerga porque a gente adotou no passado uma medida que a gente hoje olha e não tínhamos acertado tão bem assim, que era o quê? Aquele comer de 3 em 3 horas, a pessoa não passava um turno sem se alimentar, né? Isso faz com que o quê? Toda vez que a gente consome alguma coisa, claro que vai depender do que a gente vai consumir, mas toda vez a gente vai, de certa forma, estimular o uso da insulina para manejar aquela energia que está entrando. Então, isso foi a longo prazo estimulando a insulina a entrar em ação, vamos dizer, com mais frequência. E o outro pilar é o próprio alimento em si. Porque a gente tem os alimentos em 3 grupos que a gente chama que é os macronutrientes, que é o carboidrato, a gordura e a proteína. E o carboidrato, ele estimula diretamente a insulina. Então, se a gente tem, e a nossa dieta ocidental é muito rica em carboidrato, a gente vai demandar muito da insulina, a gente vai precisar da insulina para chegar ao destino final ali, daquele carboidrato que a gente está consumindo. Então, esses 2 pilares vão influenciar na dieta, que é a frequência e o tipo de alimento, e esses 2 pilares vão fazer com que, se a gente usa eles mal, vamos dizer assim, vai estimular a insulina a longo prazo e a gente vai desenvolver o que a gente chama então de resistência à insulina, que é como a gente até estava falando um pouco antes, que era o seguinte, vou te dar um exemplo bem fácil de entender. Quando a gente usa um remédio para dormir, na primeira vez que a gente usa, a gente tem um efeito determinado daquele remédio. Mas se a gente passa a usar com uma frequência bem maior, o nosso efeito vai sendo reduzido. A gente consome a mesma dose e a gente já não tem o mesmo impacto. Por quê? O nosso organismo foi se adaptando e aquela quantidade já não serve para dar aquela reação esperada, né? E acontece também isso com a insulina. Quando a gente é mais novo, mais jovem, a gente precisa de uma quantidade, digamos, menor para alcançar o metabolismo que a gente quer, que é, vamos dizer, organizar a glicose, distribuir a célula e armazenar o que sobra de energia. Só que nessa demanda aumentada, a gente vai produzindo cada vez mais insulina e ela vai funcionando cada vez menos. E isso faz com que a gente produza ainda cada vez mais e entra nesse ciclo. E isto está diretamente ligado à inflamação. Por quê? Porque a insulina é um mediador de inflamação. E a inflamação é o quê?
quando a gente pensa em inflamação, a gente tem que pensar em dor, porque é a inflamação que vai gerar o estímulo de dor. Então é aí que a gente encontra o elo bem marcante das doenças inflamatórias, com o excesso de insulina, que veio do estímulo também, não só, mas também da alimentação. Perfeito. Ana, tu está respondendo aquela primeira pergunta. Você que tem dor, o que você come influencia muito a sua dor. Não adianta, para esse tipo de inflamação crônica subclínica, tomar anti-inflamatório, que tem muitos efeitos colaterais e não vai atuar aí. Outras medicações, como opioides, também têm efeitos colaterais. E nós temos na nossa mão o que a gente chama do tratamento multidisciplinar. Vamos colocar a dieta dentro do nosso tratamento multidisciplinar de dor. Nós vamos melhorar o organismo como um todo e dessa maneira nós vamos conseguir controlar a nossa dor de uma maneira mais adequada. O estilo de vida saudável, a alimentação essencial, o exercício e, quando necessário, medicações, procedimentos, mas tudo tem que estar dentro de uma visão mais holística, mais integral do nosso organismo. Muito obrigado, Ana, foi muito esclarecedor. Deixa eu aproveitar aqui o gancho que eu achei interessante que tu falou assim, toda medicação tem um para-efeito, um efeito colateral, né? Isso é sabido de todos nós. E tu imagina que o alimento também vai ter essa mesma reação, né? Imagina assim que um alimento também pode dar um efeito colateral, que é o que? Talvez te contribuir para a tua dor. Então, a gente tem que usar os alimentos que tenham menos efeitos colaterais a nosso favor, né? E já está muito descrito que alguns alimentos pioram a inflamação. E isso vai se traduzir em piora da dor. E eu percebo, porque a minha área é tratar emagrecimento, melhorar diabetes, reverter diabetes. Eu não trato diretamente dor, né? As pessoas não me procuram para tratar dor, mas as pessoas vêm com esse relato. Poxa, doutora, eu emagreci e eu melhorei da minha dor. Eu tinha uma dor aqui, assim, que doía assim, assado, e eu melhorei dessa dor. Será que foi coincidência? E aí eu mostro e explico para a pessoa, não foi coincidência, foi exatamente por isso, porque a gente melhorou a dieta e, como consequência, tu ganhou a melhora dessa dor. Que às vezes eu nem sabia que a pessoa tinha aquela dor, ela nem me relatou, mas depois ela me conta e eu fico muito feliz, assim, que, poxa, eu melhorei coisas num alcance, assim, bem maior, né? Isso é uma gratificação enorme, assim. Ah, com certeza. E do outro lado, eu vejo isso seguidamente. Vou citar um exemplo de um paciente com neuropatia diabética, acima do peso, comendo muito açúcar, farinha, alimentos industrializados, e nós tentando tratar aquela dor neuropática nos pés. Ele, por outro lado, começou a fazer uma readequação alimentar, mudou totalmente a alimentação e nós conseguimos controlar a dor de uma maneira mais fácil. E veio uma coisa espontânea: doutor, eu estou mais magro, eu estou comendo bem e agora as medicações estão funcionando melhor, eu estou me sentindo melhor. Então essa questão, o que come influencia a sua dor, veio também do feedback de pacientes que encararam essa mudança de estilo de vida e conseguiram controlar de uma maneira bem melhor do que eu estava controlando só com as medidas tradicionais. Legal isso. Então, vou pedir que eu acho legal, se tu tem o teu histórico, a tua experiência, nos divide com a gente, com mais pessoas, coloca aí nos comentários se fez alguma modificação na dieta que tu notou melhora na dor, ou ao contrário, se tu tem algum alimento que tu consome que tu nota, poxa, aquilo ali me faz me sentir pior, com mais dor. Divide com a gente, que é legal compartilhar essas informações. Exatamente. Muito obrigado, Ana. Foi muito esclarecedor. Se vocês gostaram, foi útil para vocês esse vídeo, indique, compartilhe com alguém que necessita dessa informação. Curta nosso canal, clique no sininho para seguir recebendo nossos vídeos e vamos tentando fazer
uma série agora dessa área. Acho que numa próxima a gente Sim. pode fazer algum vídeo com estratégias alimentares que pode ajudar você Se tem a alguma melhorar. dúvida, pode colocar aí que a gente pode programar um próximo vídeo para esclarecer e aumentar essa informação, essa divulgação dessa informação, para ajudar quem tem dor, quem precisa e não está conseguindo melhorar. Certo? Certo? Um abração. Um Tchau, abraço, tchau. tchau, obrigado.